Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC. Eu sou o Fernando. James Gunn confirma que o DCU não vai fazer anúncios igual o MCU. Já tinha falado sobre isso aqui no canal. Vamos detalhar o que ele falou aqui, vamos refletir sobre isso. Ele meio que falou de um jeito que alguns fãs achou que ele estava meio que dando uma alfinetada no MCU, mas eu não entendi dessa maneira. Ele deixou bem claro como que ele quer fazer o DCU, ele sempre falou sobre isso aqui. Vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas lembrando que todos os dias tem dois vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. O James Gunn respondeu um fã que tava cobrando anúncios, né? Aquele cara desesperado, que não viu nenhuma produção ainda, que tá perguntando como que eles vão anunciar. Eles querem ir pra San Diego Comic Con e ver um painel 360 lá com várias datas. E aqui o James Gunn ele respondeu um fã falando que não vai liberar um calendário cheio de datas dos filmes da DC como o MCU faz. Abre aspas. Não é exatamente como o MCU, porque na DC nada recebe sinal verde antes de termos um roteiro finalizado. O jeito que ele falou, na minha opinião, foi para especificar, para as pessoas diferenciarem, porque são as duas marcas que vão fazer super-heróis aí nos próximos anos, né? E eles basicamente estão tentando diferenciar para o público, falar assim, olha, o que vocês estão vendo aí, a gente não vai fazer igual, a gente vai fazer da nossa maneira. E eu sempre falei isso aqui, né? Não espere que o DCU vai numa CCXP, vai numa San Diego Comic Con, vai numa New York Comic Con e mostra um mapa 360, 3D, você pôr o óculos lá, você vai ver os atores, né? Com data, ano, mês, quando vai ser lançado. Isso não vai acontecer. O James Gunn deixou isso claro. Beleza, eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Quando ele fala que não vai colocar data em produções que não tem roteiro, ele tá completamente certo. Uma coisa é você anunciar produções que não tem roteiro, que tá dentro do seu plano. Outra coisa é você anunciar produções sem roteiro e colocar uma data para essas produções. Quando ele fez o vídeo de anúncio, o que ele fez? Ele anunciou ali as produções sem data, só com o Superman tinha data, na verdade, né? Ele falou, ó, o Superman vai ser lançado dia 11 de julho de 2025. Ele anunciou naquele vídeo, se eu não estiver enganado, foi só a data do filme Superman. E ele falou de todas as outras produções que iam estar ali. São 10 produções, ele agregou o Pacificador e também logo logo aí eles vão trazer outras coisas. Ele falar isso me deixa tranquilo, por quê? Pensa assim, a gente tem o James Gunn como co-CEO do DC Studios, certo? Ele é um cara que ele trabalhou 10 anos no MCU. Então ele viu como funcionava ali. E tipo assim, isso não é uma crítica, porque ele viu como funciona e ele quer fazer diferente. O fato de você dar sinal verde para produções com um roteiro bom é muito diferente de você anunciar e prometer o mundo para os fãs e aí você pega e entrega filmes medíocres. Filme nota 5, nota 6. A DC não pode mais ter esses filmes. Eu acho que os fãs precisam entender isso. Tudo que vocês viram no MCU aqui vai ser diferente. A DC tá remando pela maré, contra a maré, contra o que o mercado faz. Porque a Sony lança filme todo ano, ou quase todo ano, e tem 3 filmes com o Tom Hardy. Tipo, o primeiro eu vi no cinema, pra vocês terem noção. Ó, olha, nossa, mano, que lembrança que eu tive agora. Eu nem lembrava mais disso. Eu encontrei uns amigos que veio de outro país. Ah, vamos no cinema, vamos assistir o quê? Eu pago a sua. Falei, vamos aí, 1000 anos que eu não via a pessoa. Cheguei lá. James Gunn quer evitar isso, ele quer evitar filmes medíocres, né? Produções medíocres. Como você evita produções medíocres? Quando você recebe um roteiro bom, você fala, agora esse filme pode prosseguir, né? Agora você pode começar a pré-produção, vamos começar a fazer isso daí. Então, ele fala muito bem do roteiro de Lanternas, da galera que escreveu os episódios, ele fala que é maravilhoso, e ele fala muito bem do roteiro de Supergirl. Supergirl, o roteiro do quadrinho realmente é muito bom. A DC não pode fazer igual a Sony, igual o MCU. Você vai fazendo várias coisas por fazer. São executivos que estão fazendo uma parada para dar dinheiro acima de tudo. Tem que dar dinheiro acima de tudo, mas a história, a qualidade tem que vir primeiro do dinheiro. Para vir o dinheiro, essas coisas tem que vir primeiro. Principalmente na DC. Porque se a Sony faz um filme meia bomba ali, ela até consegue fazer um dinheirinho aqui ou outro ali. Às vezes flop é normal. Porque filme ruim de fato, né? Ele pode flopar, o boca a boca das pessoas vai entregar o filme. O MCU, ele pega e fala assim, puta, precisamos de dinheiro. Pô, vamos trazer fulano de volta. Aí traz lá o Hugh Jackman e faz o filme e pronto. Aí agrada todo mundo, fanservice pra cima e pra baixo. O DCU não pode ir pro caminho que o MCU foi. Porque se você ir pro caminho do MCU, o que acontece? Vai acontecer o que tá acontecendo com o MCU. Eu não assisto mais, mas eu vejo um monte de reclamação das pessoas falando que eles se perderam na fórmula e que eles pioraram, caiu muito a qualidade. Por que caiu a qualidade? Porque o que acontece? Quando o cara do criativo deixa de ter muito mão autoral e o cara do dinheiro entra pro lado criativo, é quando começa a dar merda. Que era o que aconteceu com a DC. O lado criativo era ruim, né, com o Zack Snyder e outros diretores, e o lado
do dinheiro dos executivos, Walter Hamada e vários outros, eles estavam muito mais fortes ali, e aí o que acontece? A qualidade acaba, porque a pessoa do dinheiro não entende o lado criativo, entende? E se a pessoa do criativo for ruim, você também não consegue fazer dinheiro, e fica essa briga absurda. Então não faz sentido a DC ir por esse caminho. Não faz sentido a DC ir na San Diego Comic Con do ano que vem e falar assim, galera, vou apresentar o resto do capítulo 1, Deus e Monstros. Filme da Mulher Maravilha, filme do Flash, filme dos Titãs, Liga da Justiça. Não faz sentido isso. Isso não faz o menor sentido. A DC tem que conquistar o público com qualidade, acima de tudo. Nós, fãs da DC, estamos cansados de filme mais ou menos. Cansados de ator ruim, cansados de diretor ruim. Eu cansei de produção mais ou menos. Essa produção aqui tem que colocar um pouco mais de dinheiro. Acabou, velho. Isso acabou. A DC tem que apostar grande, apostar alto e fazer coisas fodas. Porque esses próximos 10 anos que a gente vai viver, se não for incrível e se não for muito bem feito, a DC não vai fazer sucesso. Porque a DC ela se queimou tanto em 10 anos que o MCU com um filme medíocre faz sucesso. A DC não faz. Se o MCU lançar um filme ali nota 5, esse filme consegue fazer 800 milhões, até 1 bilhão. Tem filme horrível do MCU que faz 1 bilhão. Mas por quê? Por quê? Porque a marca, o marketing, tudo funciona. Entende? Isso não é uma crítica ao MCU, tá? Você pode assistir à vontade. Eu nunca vou vir aqui e falar assim, não assista o MCU que é uma bosta. Não é. Eu não gosto, tá? É uma escolha minha, é uma opinião minha. Eu assisti os 10 primeiros anos do MCU, o auge deles, e vi que aquilo ali não era personagem pra mim gostar. Eu nunca gostei dos personagens deles, com exceção do Wolverine. Eu sempre falei aqui, né, no canal. Tem quadrinhos do Wolverine, tinha uma época que quando eu comecei a ler Wolverine, eu e os moleques, a gente não sabia qual era a origem dele. Né? Tipo, então você ficava meio tipo assim, da onde que ele veio? Onde que ele conseguiu essas garras? E aí depois, mais pra frente, que eles fizeram o Arma X. E aí você tinha uma noção, então foi assim e tal. E eu nem acho que perdeu o brilho, acho que foi legal, assim, do que eles fizeram, né? Então, é um personagem que eu sempre gostei, solo. Os X-Men, eu tenho os quadrinhos dos X-Men, nunca me pegou tanto também. Mas, o que o DCU vai fazer agora é uma coisa muito assertiva, velho. Você tem que focar em fazer boas produções. Você não pode entregar ou querer surfar no hype de filme de super-herói. O James Gunn sentiu que a indústria de filme de super-herói virou um McDonald's, virou um Burger King, que é aquela coisa processada. Então, existe um padrão de como se fazer. A Sony faz os filmes cagados dela e o MCU continua com a sua fórmula fazendo sucesso. E aí, pontualmente, você tem um Batman aqui, que é meio fora da curva, tem mais liberdade criativa, filme de 3 horas, faz uma coisa totalmente diferente do que o MCU faz. É um filme que o MCU jamais vai fazer, mesmo se ele quiser, tá ligado? Então, é um tipo de produção que a DC tem que buscar, é produção que vai fazer a diferença para sua marca. Então, independente se vai ser um filme de Superman, uma série dos Lanternas, ou um filme da Supergirl, ou sei lá, uma série do Paraíso Perdido, independente da produção, o Al Torch, Creature Commands, o Waller, independente, você tem que entregar, acima de tudo, qualidade. Por exemplo, você pega a Trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha, eles precisam ser uma construção muito foda, muito rica. Eventualmente, Flash, Lanterna, certo? Você vai trazer produções para construir os maiores super-heróis do mundo. Você não pode ter pressa, você não pode chegar lá na CCXP e falar assim, eu tô vindo aqui, vai lá o James Gunn, o David Cornsweet, a Rachel Brosnan, eles anunciam um painel com mais 10 produções. E aí depois começam a sair notícias que filme tal e série tal foi adiada, porque, sei lá, não tava dentro do cronograma. Quando você anuncia um monte de coisa, fica muito mais difícil você lidar com tudo isso. Ao longo do caminho você vai ter que adiar uma produção ou outra, mudar de data filme X ou filme Y. Você vai perdendo a credibilidade com o público. O pessoal vai falar, já estão adiando os filmes. Outra coisa é você pegar e falar assim, olha, Supergirl e Lanternas vai começar o ano que vem, em janeiro, a produção. Aí a galera vai falar, beleza, massa. Supergirl tem uma data, porque tá dentro de um cronograma. Vou começar tal mês, ou tal ano a começar a gravar, e tal ano vai ter a data de lançamento. Então, normalmente é um ano de pós-produção, depois das filmagens. E assim vai indo. Uma coisa também que ficou muito claro, James Gunn disse que está aberto a mudar um pouco a cronologia em termos de lançamentos. Ou seja, ele já tinha falado que o Waller viria antes do Pacificador, ele jogou um pouco mais pra frente. Por quê? Eles devem ter lá com eles, o DC Studios, a galera que criou tudo isso, um mapa, uma árvore genealógica, que seja alguma coisa do tipo, ou uma linha do tempo, de quais são as produções que eles precisam lançar. Porque me parece uma coisa muito mais... Não é um freestyle do tipo assim, vamos fazer do jeito que dá. Existe uma cronologia, certo? Que nem eu falei, o filme da Supergirl é um filme fechado no espaço. Ele pode vir antes ou depois de Lanternas. Acho que não vai fazer diferença cronologicamente falando, em termos de narrativa, certo? Então você vai ter o Superman, que é a primeira produção. Então, por ser a primeira produção, que foi a primeira produção que ele anunciou data,
e é o personagem principal da DC, você vai trazer esse personagem aqui para começar uma narrativa. Então o Creature Commands vai referenciar ali talvez o Lanternas, o Pacificador, mas o Superman começa a narrativa. E aí ele liga com o Pacificador. O Pacificador, os eventos do Superman vai reverberar no Pacificador e assim eles vão levando a história para frente. E não necessariamente tudo vai ser conectado com tudo. Por exemplo, você vai fazer o filme da Supergirl, provavelmente no começo do filme vai aparecer o Superman, muito provavelmente. Eles vão ter uma conversa, a Kara Zor-El vai falar que ela precisa ir pro espaço. No quadrinho ela tá lá no espaço, né? Tá curtindo, tá bebendo todas lá. E aí você pode ter uma conexão com o Superman no começo do filme. Tipo, as pessoas falarem assim, pô, essa Supergirl, ela apareceu no filme do Superman, agora o Superman apareceu no filme da Supergirl. E aí você faz a aventura dela no espaço. E aí você conta a história dela. Série dos Lanternas, embora resolva todo o mistério, pode se passar antes ou depois do Supergirl, James Gunn nunca confirmou isso, né? Então você pode fazer uma história do Lanterna que vai focar muito no Hal e no John, e não necessariamente você vai trazer uma parada tipo, nossa, é obrigatório isso aqui ser antes ou depois, e vai ter uma cena pós-crédito que vai ligar com o próximo filme. Isso também eu acho que não vai acontecer, eu espero que não tenha cenas pós-crédito no DCU. Aí eu acho que vai ser mais legal ainda, porque a gente vai ver algumas produções de gênero, algumas produções focadas em histórias, mas tá tudo no mesmo universo, né? E também pode ser que tenha alguns avanços temporais, como é o caso do Paraíso Perdido, que no caso seria uma série que se passasse há milhares de anos no passado. Vamos ver o que eles vão fazer, mas eu gosto dessa ideia porque você fica mais controlado com aquilo que você vai lançar e não só isso. Mostra que a produção, o DC Studios, está sendo mais cuidadoso do que ele poderia ser. Acho que todo mundo concorda que isso é uma boa notícia, certo? Tipo, não é uma parada tipo pra você desanimar, falar, nossa, não vai ter fanservice, nossa, que droga, eles vão fazer um painel, não vão anunciar um mapa, que merda. Eu acho que não é isso. Eles estão anunciando produções e estão dando data para essas produções. Quando você anuncia uma produção e joga uma data para essa produção, você está ganhando credibilidade com o fã. Porque você está fazendo acontecer, está gravando e depois pós-produção. Tem 5 projetos engatilhados, né? Creature Commands, Superman, Pacificador, Lanternas e Supergirl. 3 já são finalizados em termos de produção. Agora eles estão em pós-produção. O Creature Commands já deve estar praticamente finalizado ali, os efeitos dos episódios, enfim. E o Pacificador vai ser lançado só o ano que vem, pós-Superman. Isso está confirmado. Provavelmente em agosto, setembro, Superman em julho. Então, vai ter essa conexão, né? Tipo, ó, o Pacificador agora no DCU, vai ficar meio claro. Beleza. E assim sucessivamente, a gente vai ver Supergirl e Lanternas. Então eles estão criando ali uma estrutura, do tipo assim, ó, precisamos apresentar esses personagens. Sempre falei aqui, né, o Superman é muito urgente, é o filme mais urgente do DCU. Precisa acertar no azulão. Depois tem que acertar nos Lanternas, que não tem produção desde 2011, live action. E é um personagem importante aí, personagens importantes do universo DC no geral. O Jon Stewart provavelmente vai ser o personagem que vai receber o bastão do Jordan pra começar a ser o grande Lanterna Verde do DCU até então. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa de tudo isso. Pra mim, velho, quando eu ouço o James Gunn falar essas coisas, eu fico tranquilo, porque se a DC tivesse anunciado um painel com 20 produções, falado assim, ó, esse aqui é o capítulo inteiro, completo, data de lançamento de cada um, aí de repente dá um problema numa produção ali, tem que jogar ela um pouco mais pra frente. A gente não sabe, por exemplo, se o Batman vai estar realmente em 2026. Eu acredito que sim, porque eles, como eles jogaram lá pro final de 2026, eles têm um tempo considerado aí até pra dar uma janela pro James Gunn aceitar aí ou não o roteiro do Matt Reeves, né? E o The Batman, tem que lembrar também, era de uma gestão anterior, o James Gunn não aprovou o Elseworld do Batman, ele pegou isso como herança da Warner, certo? Então acho que foi até uma boa herança, do tipo assim, olha, essa aqui é uma referência do Batman que você não deve fazer no DCU. Não dá pra você imaginar o Pattinson junto do Superman. E quando sair o trailer do Superman, vocês vão refletir sobre isso, vocês vão falar, pô, realmente não dá, porque esse Superman ele vai ser um Superman meio grandes astros, assim, eu não consigo imaginar o Batman super ground do lado desse Superman, lembrando, né, o Batman do Pattinson não é o Batman do DCU. Pelo amor de Deus, mano. Coloca isso na mente de vocês, que às vezes vem pessoas lá no Instagram perguntar isso pra mim quase todo mês. Eu respondo isso só menos que o James Gunn. Todo mês ele responde e ele tem que confirmar que o Batman do Pattinson não é do DCU. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.